Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Sampaio Podcast. E nós estamos na segunda temporada. Estou aqui com a missionária Rose, né, que tem sido um canal de bênção nesta obra, neste canal evangelístico que é o Sampaio Podcast. Nos deu as mãos e estamos aqui novamente para a segunda temporada, né, missionária? É isso aí. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Shalom Adonai, eu sou Rose Lima e este é o programa Sampaio Podcast. Um programa de entrevista, entretenimento, testemunho e palavra de Deus. Esperamos que esse episódio possa, como todos, abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos ao episódio sem mais delongas, né, Mael? Vamos sim. Na nossa segunda temporada. Exatamente. Nossa segunda temporada promete, estamos aí todo vapor. E é importante ressaltar porque, né, missionária, muitas pessoas perguntavam pra gente, o Sampaio Podcast acabou, o Sampaio Podcast parou, não vi mais episódios novos, como que vocês vão fazer? Só que isso alegrava meu coração por uma parte, porque as pessoas estavam com aquela expectativa, mas também tem algo importante sobre isso, que às vezes na vida, quando você recua, quando você para, não é sinônimo de fracasso, né? Exatamente. Não é sinônimo de perder. Às vezes é para recalcular a rota, pedir uma direção melhor a Deus, e cá estamos nós, com esta direção que o Senhor nos deu para essa segunda temporada. E já queremos começar apresentando aqui os nossos parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. Estamos aqui para falar sobre eles e vamos começar pela Cris, SG Cris Perfumaria. Falar sobre uma marca que vem crescendo e conquistando o público todos os dias. A SG Cris Perfumaria, uma marca que trabalha com perfumes importados, perfumes árabes, cosméticos e kits incríveis com preços promocionais que cabem no seu bolso. E o diferencial da SG Cris Perfumaria é justamente esse: proporcionar produtos de qualidade para todos os gostos, masculino e femininos, tudo pensado para atender desde quem quer presentear e até que procura um presente especial. É isso aí, Ismael. E é bom a gente ressaltar que a gente precisa dos patrocinadores, né? Exato. E é um privilégio a gente poder aqui apresentar uma marca de confiança, porque nós, para apresentarmos aqui, a gente precisa conhecer a marca, conhecer o trabalho. E a SG Cris Perfumaria é uma empresa maravilhosa, porque eles têm, além de atendimento, bom atendimento, tem qualidade e personalidade nos seus produtos, que é muito importante. Exatamente. Então, a gente aqui está apresentando uma marca, um produto que, para você, com certeza, saber que essa marca é importantíssima no ramo, né, da perfumaria e, com certeza, quem for lá não vai se arrepender. Você precisa, né, na verdade, conhecer mais sobre a SG Cris Perfumaria. E tem o Instagram deles também, para você conhecer onde eles estão localizados, para você conhecer a novidade que eles estão proporcionando. Você vai encontrar no Instagram. É @SG Cris Perfumaria. Porque perfume não é só cheiro, é identidade, presença e estilo, com certeza. Exatamente. Né? Então, você que interessar pela marca, né, pelo trabalho deles, exato. SG Cris Perfumaria. Perfumaria. Vai lá que você com certeza será muito bem atendido. E fala que viu nossa propaganda nosso episódio, aqui, né? Exato. O nosso episódio, exato. E nós falamos da marca. Com certeza eles vão ficar muito satisfeitos. Exatamente. E também nós temos o Semeando Vida, né? Verdade. O Ministério Semeando Vida é um projeto filantrópico que atua nas localidades menos favorecidas da alta sociedade. E desde o primeiro episódio que nós estamos iniciando aqui, eles estão com a gente, né, missionário? Desde o início, desde sempre. Exatamente. E como o nosso programa, né, os nossos episódios são de cunho evangélico, nós sempre abordamos aqui alguns assuntos muito importantes, né, relacionados à obra de Deus. Principalmente a questão social, né? Um trabalho social que eles fazem
dentro e fora do país. Com certeza, eles têm alcançado muitas vidas, têm ajudado muitas pessoas com esse trabalho. Semeando Vidas tem sido, com certeza, verdadeiramente, o reino de Deus na Terra, né? Exato. E eles estão com uma base muito ampla. E para a área de atuação deles, eles já estão atuando. Lugares como Distrito de Tete, em Moçambique, no estado do Acre, Amazonas e Petrópolis. É onde eles montaram suas bases evangelísticas para poder alcançar pessoas destes lugares. Então, assim, é um ministério que eu particularmente amo. E desde sempre a gente fala sobre eles, que é importante conhecer. Então, você que está aí assistindo o nosso episódio, vai lá conhecer. Está ali na televisão, os meninos conseguiram colocar, ó, Ministério Semeando Vida, e eles estão no Instagram também. Se você quiser conhecer o site deles, é www.ministériosemeandovida.com.br e o Instagram é @Ministério Semeando Vida. Vai lá conhecer, eles têm um trabalho fantástico e é muito bom conhecer. E também queremos falar sobre a GR, que é o estúdio onde nós estamos gravando agora. Falar deles é muito importante, porque além deles estarem, né, missionário, aqui no coração da Barra, Verdade. eles também contam com uma infraestrutura de tirar o fôlego. Todos vocês, a gente que chega aqui, vê a qualidade que é algo assim, Verdade. fora do normal, fora do comum. Eles têm uma equipe maravilhosa, uma equipe qualificada que trabalha minuciosamente para entregar um projeto de qualidade para você, um resultado de qualidade para você. Então, você aí que está querendo fazer o teu projeto audiovisual e não sabe onde, nós indicamos o quê? AGR Podcast. Isso. Aí você pode conhecer onde? No Instagram, né, missionário? Exatamente. Pode conhecer lá no Instagram e saber mais sobre eles. É coisa linda, você vai ver que vale a pena investir, né, para você ter uma qualidade aí fora do normal. E @AGR Podcast. E Isso. olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Nós temos um bom atendimento desde lá da portaria. Verdade. Dos meninos que cuidam dos nossos carros, da Exato. recepção e aqui dentro do estúdio. Gente, é maravilhoso, vale a pena. Tudo muito bem preparado. Nós né? agradecemos sempre o carinho deles, Exato, né? exatamente. E vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Estamos hoje aqui com uma pessoa ilustre. Eu sou suspeito em falar e eu já falo para você, missionário, não vou fingir costume, né? Eu também sou Não vou suspeita fingir a falar. costume, porque eu estou aqui com o pastor Severino Andrade. Ele não é só o pastor Severino Andrade, ele é o meu pastor. Então, pastor Severino, seja bem-vindo. É uma honra para nós receber o senhor aqui na nossa programação. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Já tem um tempo que eu e a missionária estávamos conversando e no desejo de trazê-lo aqui na nossa programação e nunca dava certo, porque tem aquela logística, né? Verdade. Ele vai falar mais sobre a história dele, de onde ele veio e nunca tinha dado certo. Mas Deus preparou o dia de hoje, esse episódio, para a gente falar. Para vocês conhecerem mais sobre a história de vida dele, que é uma história de vida que eu particularmente amo por demais. Verdade. É uma história linda. E você está feliz também, missionária? Conta aí pra gente. Com certeza. Olha, eu vou dizer para vocês, eu Sim. também sou suspeita, meu pastor, né, Severino, está aqui Sim. com a gente. E desde o primeiro episódio, pastor, que nós conversamos e eu indiquei o pastor na Exato. última reunião que nós tivemos, já há 2 anos que passam esse Verdade. programa, né? Uhum. Agora nós fizemos a reunião e eu, de novo, indiquei o nome do pastor. Exato. E quando eu soube que ele estava aqui essa semana, eu falei, não, peraí, vou me organizar porque eu Verdade. preciso estar. Sim. Então, é uma honra, pastor Severino, recebê-lo aqui e dizer para o senhor que a sua história de vida é muito gratificante para nós conhecermos a partir de Exato. agora, nesse episódio, que com certeza vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. E vamos começar perguntando. Ele está quietinho, pode falar, pastor. Amém. Eu aqui agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar por esse lindo trabalho que tem alcançado tantas vidas. Amém. E parabenizar também o estúdio, né? Sim.
De AGR, muito né? aconchegante, né? É verdade. Verdade. Tudo muito de alto nível. Exatamente. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. E a gente quer falar para o senhor o seguinte, aliás, nós queremos falar para o senhor o seguinte, fique à vontade, faça desse lugar a sala da sua casa, tá? A ideia aqui é a gente ficar verdade, à vontade muita mesmo. vontade. Se soltar, falar aquilo que... as experiências que o senhor tem. E eu já queria conhecer mais. Eu e os telespectadores que estão em casa queremos conhecer mais sobre a sua história. O senhor é um paraibano, né? Veio da Paraíba para cá, para o Rio, é isso? Conta um pouco mais da sua história. Eu só sei falar de 4 coisas, Ah. né? Primeiro de Deus, Sim. depois de mim, terceiro da minha família Sim. e em quarto da igreja, né? Sim. O trabalho que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, um rebanho para cuidar, Exato, né? exato. Então é um compromisso e uma responsabilidade muito grande, mas para mim é um privilégio. Viemos lá do interior do Nordeste, Uhum. semi-analfabeto, em 76. Certo. E como todo nordestino vem para a obra, né? Verdade. Sai do interior. Já sai para lá, mas aqui é Vem verdade, pra tem obra os desafios. sem ter. Então passamos por dificuldades e ficamos ali na obra, trabalhando como servente Sim. e sem ter onde dormir nem onde comer. Qual foi o ano desse? 1976, Sim. precisamente no meio de março, no início de março, 3 de março. E depois fomos convocados para o Exército, ficamos lá 3 anos. Uhum. Aí no Exército nós conhecemos uns amigos que nos levou para sua casa. A gente não tinha onde dormir, morava no quartel. Sim. Era percevejo, quem é Sim. do Exército sabe essa palavra. Sim. Percevejos são aqueles que moram dentro do quartel, Sim, vivem sim. dentro do quartel. Fica lá. Todos encerram expediente, vão embora, mas nós não temos onde ir, fica lá. Sim. Então esse era o meu caso. E um amigo me levou à casa deles, Uhum. na antiga Rio Santos, né? Indo em direção a Itaguaí, lá dentro do mato, lá. E de lá eles me levaram à igreja. Isso em 77. Sim. E quando foi no ano de 1980, nós aceitamos Jesus como Salvador, né? Aleluia. Certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Aí, por isso. graças a Deus, diminuiu bastante o sofrimento, né? Porque quem sofria sem Sem Cristo direção, e né? agora sofrendo com Cristo, né? É Tendo o verdade, apoio É verdade. do soberano, então as coisas tudo melhorou. Então ficamos ali no quartel por um período de 3 anos, de 1977 a 1980. Não tinha como continuar no quartel, porque só tinha como soldado, só podia ficar 6 anos. Uhum. E eu só podia tentar o curso de cabo. Aliás, nem isso, porque eu não tinha primário e só Certo. podia fazer curso de cabo com primário. Eu acabei fazendo o curso de cabo e passando, e depois de ter passado na primeira prova, tinha que apresentar o certificado de primário, mas não tinha. Sim. Então, eles iam me tirar do curso, mas um subtenente com um sargento se interessaram por mim e conseguiram um diploma, né? Um artigo federal chamado Modelo 99, Certo. que ajudava as pessoas que não tinham qualificação com um certificado de primário para que conseguisse emprego. Sim. Então, por isso que eu consegui fazer o curso de cabo e sair do quartel como cabo em 1980, no ano em que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sim. Até aí, então, solteiro, né? E aí, a partir daí, o senhor, como é que foi o encontro, né? Sim. Da missionária Lúcia, Exato. esposa, mãe de seus filhos.
Como é Aí que tem foi? um episódio bem interessante, porque quando eu, ainda falando do quartel, eu morando sozinho no quartel, um amigo, um que se tornou amigo, um sargento, né, que trabalhava no serviço secreto do Exército, me viu morando no quartel, todos embora eu ficava, e ele, tu não tem pra onde ir não, cara? Eu falei, não tem. Aí, vamos lá pra casa, aí eu fui pra casa né? dele. Difícil, exato. Me adotou como filho, né? Eu fui pra casa dele pelo ano de 1977 e saí em 83, no ano em que casei. Então, morei na casa do sargento Jair Soares de 77 a 83, 6 anos Caramba. como filho, verdadeiramente. Morando dentro de casa, abrindo a geladeira, morando. Tendo Enfim, com toda a intimidade liberdade, de filho. né, ali. Com toda a liberdade Exato. de filho. De filho. O senhor longe da família, né? Longe da família, Longe da encontrei esse família, dos apoio. amigos, encontrar um apoio desse, São né? Isso dívidas que foi nós- coisa de Deus, coisa né, de pastor? Deus. Dívida é. que nós nunca podemos pagar, né? É verdade. É. E A Bíblia diz assim: a ninguém deveis a nada a não ser o amor. o né? amor, é verdade. E Isso com eu certeza devo isso a gente não consegue pagar, né? Exatamente. E o que o pastor está falando aqui agora é algo que a gente vê acontecendo com frequência, né? Muitas pessoas saem de Verdade. suas terras, saem ali do elo familiar e vai para uma terra longínqua. É verdade. Eu sou um exemplo disso para procurar melhora, para seguir ali uma intenção de obter algo melhor. Só que isso não isenta o sofrimento, não isenta a dificuldade. Isso faz a gente olhar para esse tipo de história e acreditar que verdadeiramente existe um Deus que pega alguém do nada e a pessoa vai seguindo um trajeto ali já preparado por Deus, né? Exatamente. E ele vai daqui a pouco falar mais sobre a igreja, que ele falou que só tem 4 coisas que ele sabe falar. Sobre ele, sobre a família. Qual é a outra, pastor? Deus. Sobre Deus, E sobre ele, a igreja. família e a igreja. Porque a igreja foi... Praticamente quem conhece o pastor sabe que ele viveu em torno da obra de Deus, né? Com certeza. Viveu em torno da obra de Deus. E como é que foi, após a sua conversão, como que foi a sua lida ali, seguir esse percurso ministerial? Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou? Porque assim, ele falou, a pessoa vem, se não tiver Deus na vida dela, ela vai ficar perdida, vai ficar sem direção. Mas quando o Senhor encontra ela, né? E aí, não é ela que encontra com o Senhor, a pessoa, é o Senhor que encontra com ela para um chamado específico, e aí tem algo muito interpessoal, né, de cada pessoa. Mas como que foi isso? Conta pra gente esse trajeto, esse início aí da sua conversão. Não há como falar dos detalhes, Sim. porque se fosse falar de todos os detalhes, teria que durar 46 anos. Exato. Verdade. Aliás, de 76, quando eu saí, até agora daria 50 anos. E depois que eu vim para Jesus, 46 anos. Então, não tem, então duraria 46 anos para contar a história por completo. Sim, sim. Mas então, deixando os detalhes de fora, esse irmão que eu conheci no quartel, chamado Eros, viramos amigos, né? E final de semana eu ia na casa dele. E da casa dele ele nos levava para a igreja, né? Ele morava na Rio Santos, Sim. a antiga Rio São Paulo, e de lá a gente andava até Jesuíta, a pé, atravessando uma estrada de chão. E eu comecei a visitar a Igreja Batista Bandeirante em Jesuítas. E lá depois de frequentar a igreja 2 anos, comecei a frequentar a igreja em 78. E no ano de 1980 eu aceitei Jesus e não aconselho isso para ninguém, né? Quem visitar uma igreja, receba logo Jesus, aceite logo Jesus como Salvador, porque nós não sabemos. Não sabemos, se amanhã temos nova oportunidade. de Mas eu amanhã, levei né? 2 anos visitando a igreja, na casa desse amigo, final de semana, até que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração.
Mas antes eu já tinha aceitado, eu só não confessava, né? Exatamente. A palavra já ardia no seu Ardia, coração, com exatamente. certeza, né? Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O senhor já estava ouvindo há 2 anos. Ainda não tinha, talvez, se decidido diante do público, né? Do Exato. povo. Mas Deus já conhecia, já Confessar sabia a sua publicamente, caminhada, né? Com certeza. É o que contribuiu muito para que eu aceitasse Jesus, porque um dia eu ia para a igreja e aconteceu um arrastão dentro do ônibus 886 que faz a Avenida João 23, Jesuíta, via Santa Cruz, né? Sim. Vai e volta. E dentro desse ônibus, quando eu ia a caminho da igreja, deram um arrastão. Entrou vários delinquentes no ônibus, Sim. armados, e um com a bolsa pedindo às pessoas que colocassem todos os seus pertences, e outros atrás armados. E passaram por mim e não me viram. Caramba. Tá vendo? Né? Então, quando eu percebi esse Livramento de assalto, eu Deus. falei, pronto, se eles me matarem aqui, eu vou pro céu, porque eu já aceitei Já aceitou. Jesus. Com Essa é a única certeza, certeza que nós Embora não temos, né? tinha O senhor já viveu ali um sobrenatural de Exato, Deus, né? exato. Você está no meio de um incidente desse. Sim. E a pessoa passar e não ver. realmente- É um sobrenatural de Pois Deus. é, É exatamente. inexplicável, né? Exato. Aos olhos humanos, né? Exato. E embora eu ainda não tenha confessado o Senhor Jesus, antes de dormir, eu tinha certeza que se acontecesse o arrebatamento enquanto eu dormia, eu subiria, porque... Mas o pastor sempre pregava, Mateus 6,33, 32, 33, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. que está E o no senhor céu, trouxe mas essa palavra quem- para a vida, né? Que o senhor, toda vez que alguém aceita Jesus na Ele igreja, faz né, isso, pastor? exatamente. Essa E palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, né? A saber se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo Aleluia. e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E eu ainda Meu não Deus, tinha ido ainda lá na Lá frente. na frente, mas no coração Confessar já... ao Senhor Jesus, mas já me sentia crente. O pastor dizia, Severino é mais crente do que os membros da igreja, porque Olha aí. eu estava sempre lá, não faltava culto. Ajudava na obra da igreja, né? Já estava atuante, né? Estava atuando. Acabou as perguntas? Acabou nada. Eu Nada, estou tem aqui muita curiosa para coisa pra- saber como é que foi dali em diante, né? Sim, exato. O andar da carruagem, porque a gente sabe que quando Jesus entra na nossa vida, né, pastor? O senhor é pastor há anos, sabe que nós, primeira coisa, quando a gente se dedica a colocar a nossa vida nas mãos do Exato. Senhor, Deus vai trabalhando de uma forma sobrenatural. Exatamente. Uma forma que a gente ele vai dando corpo a uma história que Exato. quem olhava de fora, né? A gente olha às vezes até a história de Abraão, né? Abraão Exato. saiu da sua terra, da parentela, claro que com a família dele. O pastor estava sozinho, né? E eu vejo isso na tua vida também, Ismael. Hoje não é o podcast, não Não é é. sobre você, Não é. mas eu não posso deixar de falar da sua história, que o Ismael também Amém. veio, né, da terra dele para um lugar longínquo. E Deus tem trabalhado na sua vida, como trabalhou na vida do pastor. Então, Exato. isso é motivo de muita alegria. Então, a gente quer saber como se desenrolou essa história toda, né? Para ele chegar ao homem de Deus que hoje é, né? Com a igreja que tem, Exatamente. cuida, pastoreia para a glória de Deus. É como não tinha oportunidade de seguir carreira no Exército, por causa do meu nível de instrução. Embora eu já estava estudando, né? Já tinha terminado o primário, já estava no ginásio, Sim. pelo supletivo, né? No quartel eu comecei a estudar. Eu só tinha 3 anos para ficar no quartel, porque eu já tinha passado 3 anos, só podia ficar 6. Como cabo, eu só podia ir até 6 anos. Então, eu fiz as contas, não dava tempo eu terminar o ginásio para fazer um curso de sargento temporário. Então, eu resolvi dar baixa antes.
uma das coisas que eu me arrependo, porque no quartel eu tinha casa, comida e roupa. Aí vem um outro processo, Aí, né? aí voltei exato. para ser servente de obra sem casa, sem comida e sem roupa e ganhando a mesma coisa ou menos, né? É. Aí foi uma fase terrível de sofrimento. Mas aí um dia eu trabalhei fazendo o conjunto João, do conjunto na Avenida Cesar de Melo, Cesarão. Trabalhei ali naquele Cesarão, cavando um buraco de fossa e fazendo massa para os pedreiros trabalhar em produção. Quase que eu morri de trabalhar. Sim. E pedindo a Deus, aí eu fui para Vale Sul, trabalhar em serviços gerais. Aí consegui uma promoção de auxiliar de almoxarife, mas a empresa que veio de São Paulo, por nome de Helene Fonseca, perdeu concorrência e voltou para São Paulo. Eu fiquei desempregado. Aí consegui um trabalho de cobrador de ônibus. Foi quando eu comecei a prosperar de cobrador de ônibus. Aí trabalhando 5 anos de cobrador de ônibus, depois de 5 anos eu já não aguentava mais, né? Muito, não gostava de ser cobrador muito. Fui assaltado uma dúzia de vezes pelo Muito menos. arriscado, né? Botaram arma assim várias vezes na minha cara, na minha cabeça. Sim. E então eu, um dia, também não ia na igreja, porque eu só folgava num dia que não tinha culto. A empresa que eu trabalhava Acontece fazia muito linha para a isso mesmo. É praia, né? verdade. A maioria da empresa, não sei se eu posso falar o nome aqui, Fica à vontade, pastor. a maioria das linhas ia para a praia, né? Campo Grande Praia, Sepetiba, Guaratiba, Barra da Tijuca. E era o dia que ninguém tinha folga, né? Porque dia de final de semana era o dia que as pessoas iam mais para a praia, então exigia verdade. mais. É verdade. Então não tinha como ir na igreja. O tempo que eu fiquei de cobrador de ônibus, eu fui na igreja poucas vezes. né? Então eu abri um trabalhinho, 2 pastores, Eurico e Rabelo, abriram um trabalhinho da Batista Renovada perto de onde eu morava, na Avenida João 23, em Santa Cruz, e eu comecei a frequentar nos meus dias de folga. Então, uma vez eu falei para ele, se eu continuar de cobrador de ônibus, eu vou para o inferno. Porque eu não ia para a igreja e me estressava muito. Sim, e já isso. tinha acontecido brigas. E aí o pastor Eurico, que nesse tempo ainda não era pastor, falou, vamos ser marceneiro com a gente. Aí Aí o senhor embarcou nessa... Na minha primeiras férias, eu fui fazer um teste com eles. Sim. Meu mês de férias na empresa, eu fiquei um mês trabalhando Treinando, com eles. né? Na Trabalhando com marcenaria, e gostei muito da marcenaria. Foi com que eu me identifiquei. Porque até então eu não sabia para que eu nasci. Não gostava de ser servente. No quartel não consegui carreira. Cobrador de ônibus também não. Cobrador de ônibus, misericórdia, ia para o inferno direto. Ele falando assim, Então, na marcenaria eu amei. Saía da graça, né? Exato. Na marcenaria eu amei, porque quando eu comecei a lixar madeira e aquele movimento e aquele cheiro de madeira. E se identificou tornou ali. um marceneiro profissional, né, pastor? Aí eu fui lá, dei baixa na carteira com 5 anos de empresa, pedi para dar baixa. Eles não queriam dar baixa em hipótese alguma. Eu falei, não, eu não estou pedindo para você me mandar embora, eu estou pedindo para sair. Pra sair. Eu estou pedindo as minhas contas, tenho direito, posso. Aí eles me liberaram e eu continuei na marcenaria. E eu aprendi uma coisa que eu ensino como doutrina na igreja. O rico não é quem ganha muito, é quem gasta menos, né? É verdade. O segredo da aí prosperidade é essa, é gastar menos. Fica a dica, hein? Fica a dica, fica a dica, Quem gente. gasta 100 libras e quem ganha 100 libras e gasta 100 libras é pobre e miserável. Quem ganha 100 libras e gasta 99 é rico e feliz. Então, meu pai me ensinou isso, o que os economistas hoje ensinam, né? É verdade. Sim. Então, meu pai já me ensinou Já tinha essa experiência, né? quando na eu era vida. criança. E por essa razão, eu gastando sempre menos,
Com conseguiu se 47 equilibrar, anos de né? idade, né? Eu vim para o Rio em 76, Certo. nasci em 58 e em 2007, com 49 anos de idade, eu me aposentei por minha conta. Porque o meu padrão de vida era baixo. Eu falei, bem, nesse padrão de vida que eu vivo e que eu gosto, Certo. eu já posso viver até morrer sem precisar mais de trabalhar. Então, larguei também a marcenaria e fiquei só na Na igreja. igreja, né? E qual ano? Foi no ano de 2007. 2007. 2007. Eu comecei... Eu fui pra lá Eu em parei de 2008. trabalhar na marcenaria em 2007 e comecei a construir a obra da Nova Esperança em 2008, né? Aquela igreja que ali existe. Antes era o barracão que vocês conheceram. Quando eu fui para lá em 2008, eu e minha família, Sim. ainda tinha Ainda uma existia o parte, barracão. ainda existia uma parte, já estava começando a obra, né, do lado, e pastor ali na batalha. Na batalha, né? Hoje você que está em casa, você que está nos acompanhando, você pode perceber que a gente está mais tranquilo, a gente está mais... É porque uma história de vida dessa, é importante a gente recolher todos os detalhes, né, missionária? Porque tem Exatamente. muitas pessoas que vai se identificar com essa história de vida. Como eu falei, o pastor não foi o último, não foi o primeiro, nem será o último a passar por desafios, a sair de onde, né, nasceu, para poder buscar algo melhor na vida dele. E ele conquistou, né? Exatamente. Em Cristo ele conquistou uma posição que eu olho para ele hoje e falo, tenho muito que aprender. Porque alguém que sai de um lugar e vem para outro lugar, e nesse lugar ele consegue se estruturar, tá aí o segredo que ele deixou para a gente, né? Gastar menos do que ganha. Então, assim, Exatamente. E é uma história de superação. de né? superação, exato. Porque muitos não conseguem superar. A realidade Exatamente. é essa. Vem e sai de perto da família, e quando chega não tem sucesso. O que acontece? Muitos que a gente já até tem testemunhos, Exato, né? exato. Cai na vida de um vício, Exato. vai para as ruas muitas vezes. Por quê? Porque, primeiro, que não tem um apoio, às vezes não tem nem como retornar. Exato. Então, a pessoa, primeiramente, procurar Jesus. Né? Foi o que o pastor fez. O pastor, Sim. primeiro, ele caminhou e entendeu que sem Jesus a caminhada dele Ia talvez ser frustração, não chegaria né? aqui. Exato. Né? Então, nós precisamos entender que é uma história de superação. Exatamente. Né? Exatamente. E temos a questão da igreja também. Ele falou sobre a igreja. É um lugar que eu vou deixar ele falar, que ele tem mais propriedade de fala, porque foi um projeto que Deus entregou nas mãos dele e um projeto bem sucedido. Mas como que foi, o pastor? Às vezes a gente chega aqui e fala pastor, mas as pessoas, elas precisam entender que tem um percurso aí. A pessoa não aceita Jesus e já vira um pastor amanhã no dia seguinte, não. Né, o missionário? Tem o percurso ali e acredito que ele sozinho não tinha conseguido essa estrutura toda sem uma base familiar, sem uma esposa, Exatamente. né? Tem os filhos também. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse ponto aí, o pastor. Conta pra gente. De 76 até 80, eu fui servente e cobrador de ônibus, né? Uhum. De 76 até 83. Certo. Eu fiquei de 83, de 80 até 83, eu era cobrador de ônibus e conhecia minha esposa. Fui ver minha mãe lá na terrinha. Sim. E conheci a minha esposa em 83, em 82, né? Porque eu fiquei 6 anos direto aqui sem visitar lá. Uhum. Aí em 82 eu fui lá, vi minha esposa, a gente se gostou. E o namoro daquele tempo era bem de longe, né? É verdade. Só Era podia- carta, né? Só A época podia da pegar, carta, só não tinha o podia- WhatsApp. A maior intimidade era segurar na mão. Verdade. Exato. E aí eu voltei para o Rio quando acabou as férias, e na outra férias fui lá e casei. Então, E algo rápido o também, nosso né? casamento foi sem namoro, né? Sim.
E graças a Deus. Já há quantos anos que vocês estão? Entre tapas e beijos são 43 anos. Tem 2 filhos, né? Tapas e A beijos. Sara e a Duas Suelen, 2 filhas. né? Mas sobre a E- igreja, eu falo com muito orgulho, toda a honra, toda a glória. Sim, Seja dada a Deus. Deus sabe que não é egoísmo, sim. nem hipocrisia. Mas eu fiz a obra do Senhor por amor verdadeiramente, né? Nunca É verdade. recebi salário da igreja. Sim. A minha sobrevivência foi através dos trabalhos das minhas mãos na Certo. marcenaria. Né? Então, se houver alguém que ache que o pastor explora as ovelhas, exigindo os dízimos e as ofertas para enricar, Verdade. pode ir na Nova Esperança, que lá não existe isso. Exatamente. Isso Exatamente. cai por terra nessa Verdade. Nós ideia. trabalhamos lá por aqueles que- amor, eu como pastor responsável e os demais auxiliares todos trabalham. Vocês, Por né, amor à trabalham obra, né? por amor. Verdade. E a gente, num momento desse, no século XXI, que a gente fala, né, às vezes a pessoa nem acredita, né? Ah, mas a igreja não. A gente sabe, a gente conhece o ministério do pastor. Eu já conheço há mais de 15 anos, por misericórdia de Deus. E a gente sabe que ele tem trabalhado por amor e voluntário, né? Trabalha. E a gente vê que hoje em dia, né, pastor, a gente tem observado que existem igrejas que querem mesmo tirar a gordura da ovelha. Essa que é a Exato. realidade. Retirar a gordura da Explorar, ovelha. né? Explorar, Exato. né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas pastores com altíssimo padrão de vida, né? Não pelo mérito dele, do seu trabalho, muitas vezes pela igreja. E as pessoas acabam, muitas vezes, se afastando das igrejas, né? Porque vê coisas. Mas a gente Não quer concordam, dizer né? para o nosso amigo ouvinte, né? E telespectadores que a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja santa, uma igreja pura, Verdade. né? Que essas coisas não é uma regra dentro da igreja. Sim. Isso pode até acontecer, infelizmente. Não pode- Mas a Bíblia diz que haveriam dias trabalhosos. Sim, verdade. Homens com comichão de ouvidos. Então, a gente entende que pode acontecer, mas isso não é uma regra dentro da igreja. Exatamente. A maioria das vezes a gente vê um pastor trabalhando com muita seriedade, com amor Exato. pela obra e pelas almas. Que é o Exatamente. caso do nosso pastor, que a gente está aqui hoje apresentando a vida dele, né, que é um livro aberto, graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. E a missionária tocou num ponto, porque às vezes a pessoa vê um exemplo ali que ela não gostou e ela quer medir todos pela mesma régua. Não pode medir todos pela régua Generalizar, de um. né? Generalizar, exatamente. O pastor Severino, quem conhece ele, pode testemunhar que ele realmente, a vida dele toda foi em prol da obra, em prol da igreja. E isso é bom. Exatamente. Porque aqueles que trabalham para Deus, eles não ficam com a mão vazia, eles são bem recompensados. Verdade, né? com A certeza. palavra do Senhor diz que o vosso trabalho não é vão É. no Senhor. E como é que foi o Senhor colocou no coração do Senhor para poder abrir uma igreja? Ou como que foi? Como que foi esse início lá? Teve auxílio de outros pastores? E aí foi consagrado, né? Obreiro, que a gente sabe que tem uma escala aí, né? Obreiro, diácono, presbítero, evangelista, teve a função de pastor. Como é que foi isso, pastor? Esse passo a passo aí. O quartel, quando eu cheguei no Rio, eu fui trabalhar de servente aqui na Barra, na estrada do Juá, Certo. na rua Jacques Figueiredo. E fui convocado para servir o exército, porque eu vim com alistamento, não vim com a dispensa. E fui convocado para servir em Santa Cruz, então fiquei morando em Santa Cruz, como já falei. E lá eu conheci Jesus e congregava lá. Certo. Então, quando eu virei marceneiro, a marcenaria era em Jacarepaguá. Aí gente vinha de Santa Cruz para Jacarepaguá. E pegava 3 ônibus de manhã e 3 de tarde.
Às vezes, naquele tempo, ficava 4 horas de manhã, 4 de tarde, Isso é. esperando condução. Então, eu fui obrigado a me mudar para Jacarepaguá. Aí larguei a igreja em Santa Cruz, não tinha como congregar lá, fiquei aqui só trabalhando sem congregar, visitando algumas igrejas. E visitei um pontinho no Zapê, na casa do pastor Custódio, Uhum. e fiquei ajudando lá um culto às terças-feiras. Aí o pastor Custódio se mudou para Minas Gerais e pediu para deixar esse ponto na minha casa. Aí o pastor Samuel Figueiredo, que era o meu pastor que me consagrou, obreiria diácono lá. Certo. em Então, a Santa Igreja Nova Cruz, Esperança iniciou dentro da sua casa. dentro do apartamento, bloco 13408, no Zapê ali, na Gabinal. Cidade de Deus. Né? História linda, Um né? pontinho que existia na casa do pastor Custódio, no outro bloco. Uhum. Ele mudou-se para Minas, se aposentou, mudou-se para Minas, que terminava a velhice lá. Aí pediu se eu ficaria. Já foi fruto de uma revelação, pastor Penha, Sim. num dos cultos que eu preguei, né, nesse ponto, na casa do pastor Custódio. O pastor Penha viu uma visão que sairia um balde, uma árvore, uma planta da casa do pastor, do apartamento do pastor Custódio pro meu. Uhum. Meu Deus. Aí se cumpriu quando o trabalho Veio para casa, foi transferido a sua para casa, no minha caso, casa. né? Aí iniciou-se na minha casa aquele pontinho às terças. Sim. E os irmãos foram gostando e visitando e gostando. Aí a sala de um apartamento assim, pequeno não comportou o número de pessoas. Sim. Aí nós alugamos uma lojinha na rua do Cenáculo, dentro da Cidade de Deus. E de lá veio para um bequinho lá em Beco Sérgio Pinheiro, né? Sim, sim. Na Vila Esperança. E da Sérgio Pinheiro houve profecia, mais profecia de que ia para a Avenida e se cumpriu. E se cumpriu. Foi para a Avenida. Certo. E quando eu falei que trabalho na Assembleia de Deus por amor, não é ir só aos cultos 3 vezes por semana. É trabalhar mesmo. Sim. Quando eu larguei a maçonaria em 2007, em outubro, em janeiro de 2008 eu iniciei a obra lá. E a gente já tinha comprado o terreno, né, por 55 mil. Pela fé foi um milagre, que a igreja pequenininha não tinha Estrutura, né? Financeira esse dinheiro, né? Sim. Mas Deus operou um milagre que a gente não vai entrar no detalhe, senão né? Mas isso Não é há que, tempo. isso é que a gente vê o poder de Deus, né? Verdade. Das coisas improváveis, ele faz a mais Exatamente. provável e existente. É bonito falar sobre isso porque muitas igrejas surgem assim, às vezes da pequenas reuniões ali, e a gente vê que Deus está nesse negócio é quando dá crescimento, porque no reino pode até começar pequeno, mas vai crescer, meu irmão. Exatamente. Se você estiver na direção de Deus ali, né, em obediência ali, sintonizado com o céu, vai ter resultado. Com certeza. E o pastor teve já quantos anos da Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança, pastor? Quantos anos já? Quando eu saí de Santa Cruz, foi em 85, mais ou menos. 85. No ano de 1985. E de lá para cá nós estamos ali como congregação, né? Como pontinho, depois como congregação. Contando a história toda, né? A congregação pertencia a um ministério e o pastor nos emancipou em 2004 no novo Código Civil. O pastor nos emancipou e nós fomos obrigados agora, sem a igreja, fundar o nosso CNPJ em 2004. Aí vem todo um Ainda no processo, barraco, né, pastor? Em 2007 eu lá parei a marcenaria e eu pegava de madrugada e ia até depois da meia-noite na marcenaria e assim eu fazia na igreja. Sim. Pegava cedo e ia até depois que o último irmão. Somos testemunhas disso. E a igreja nunca teve uma construtora para construir, né? O construtor
Foi eu e um carpinteiro, e depois eu e um pedreiro, depois eu e um armador, e sempre... Depois eu e um ladrilheiro, depois eu. Então, eu fazia a logística da obra e era o servente da obra. Olha isso. Assim foi a Nova Esperança. E hoje, E graças a Deus, né, Creio pastor? que vai... Agora vai melhorar. E a gente vê Verdade. aquela igreja linda, né? Exato. 3 andares, né? Isso tudo para a glória de Pra glória Deus. de Deus, Por verdade. isso que a gente precisa demonstrar aqui para as pessoas que o sonho, né, de Deus na vida do pastor, né? Exatamente. Começou na sala da casa dele, um lugar pequeno. E olha, hoje, se pudesse, a gente tivesse uma foto da igreja para colocar aqui. É verdade. O nosso telespectador ia entender o que nós estamos falando, né? Sim. Da grandeza do que Deus pode fazer na nossa vida, né? Exatamente. Quando Deus direciona, né, as nossas vidas. Exato. Porque precisa muito de direcionamento de Deus para isso acontecer. Para dar certo, né? Exatamente. Porque se a pessoa em si for por conta própria, ela não vai muito longe. É verdade. Se ela estiver direcionada por Deus... E a palavra de Deus resultado diz, excelente. sem mim, nada podeis fazer. Exato. Né? Exatamente. Mas se creres, tudo é possível aquele que crê. Então é coisa linda, né? A obra de Deus. Exato. Né? Mas o pastor falou sobre a Nova Esperança aqui, a Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança aqui no Rio, mas tem outras congregações espalhadas, em especial lá na cidade onde o pastor reside. Em Mogeiro, residia, né? Em Mogeiro, na Paraíba. Sobre congregação é triste falar, porque a igreja que não tem cadeia de rádio e televisão Sim, só pode dirigir ao vivo, né? verdade. E como nós somos um só e não somos onipresente, porque só Deus que é, então a gente funda um trabalho, investe e deixa na mão de terceiro e eles nos traem. Então eu tentei abrir igreja pelo Brasil, mas não funcionou, porque a igreja investia R$10.000 no tempo, quando a igreja investia R$10.000, porque era um aluguel, Sim. uma caixa de som, uma guitarra, umas cadeiras. Então, em média, era 10 mil que a gente investia para abrir uma congregação. Sim. E assim que essa congregação pagava a despesa, o pastor que a gente deixava dirigindo se rebeliava. Então, em João Pessoa aconteceu isso com rebelião, e aqui no Rio vocês conhecem, né? E isso é uma realidade de muitas igrejas, né? Infelizmente. Esse capítulo era bom que a gente a pular, gente né? passa essa página desse livro. Exatamente. Mas mesmo assim nós temos na Rocinha 2, né? Ainda temos no Bagaço, ainda temos no Mogeiro. Verdade, com certeza. Mas nós perdemos Homens de 5 em João Deus, Pessoa, perdemos 2 no Rio das Pedras, perdemos 1 no Piraquê. Mas eles estão tocando a obra, amém, aleluia, glória a Deus. Eu oro por eles e todos são meus amigos. Amém. Essas coisas acontecem, né? Mas... não deveria, né? Não deveria, exatamente. Mas a questão da igreja aqui, pastor, hoje o senhor olha para a igreja, Ministério Nova Esperança, o que passa no seu coração? É a sensação de dever cumprido? Mas eu Podemos não desisti, dizer assim? além da sensação de dever cumprido, eu tenho um orgulho muito grande, né? Um orgulho santo, Sim. como eu já falei, sem soberba, de deitar e relaxar e dormir tranquilo com a sensação do dever cumprido. Aqui. E Essa equipe é sensacional. É verdade. Obrigada, gente. É isso aqui que a gente está falando, pessoal. A igreja Ministério Nova Esperança, que começou na sala da casa do nosso pastor. Olha... Templo lindo, para a glória de Deus. Olha isso aqui. E nós gostaríamos... Coisa linda. Que era dessa parte lateral até a outra lateral, ela mede 12,40 metros. E eu não queria pilar no meio, então isso aí é a dificuldade da construção, né? Porque com pilar no meio ia atrapalhar
a visão, né? A visão. Exato. Não ia ter essa... Eu lembro quando o pastor fez a campanha para comprar essas vigas de ferro, 35 pastor. mil reais. Uma viga, Foi a esse maior- valor. Essas 4 cintas, Maior prova né? de fé da igreja, Eita, né? meu Deus. Essas 4 É verdade, cintas custaram 35 Coisa mil linda. reais Verdade. na época, porque ela só tem com 12 metros, eu tive que emendar 40 centímetros aqui. Sim. Então, por causa de 40 centímetros, eu tive que comprar uma outra viga, porque tinha que tirar uns pedacinhos para... E a gente Vai fala, completar, né? dessas batalhas, dessas dificuldades, porque a gente entende que a igreja ela é não é uma instituição filantrópica que recebe benefício do Estado, Exato. do governo. A gente até, né, se pudesse receber, seria bom. Sim, Mas verdade. toda essa construção, toda essa estrutura, ela é feita, né, pastor? Ela foi construída com os dízimos e as ofertas dos fiéis, da igreja, do trabalho voluntário, principalmente do pastor, que é o nosso exemplo. Então, a gente vê que vale a pena. Esse você Ó, por conhece. acaso, esse aqui é meu pai, meu esposo, Esse o pastor você Luiz conhece. Carlos. Beijo, amor! Faz parte dessa história. Amém, glória a Deus. Hoje meu filho está aí nesse púlpito Sim. também, pregando a Uma palavra bênção, de Deus. Rafa, uma bênção. Pregou domingo, Abençoada, amém. filhinha. Músico da igreja, muito bom. Juntamente com Coisa toda linda. essa igreja, muito bom. Exatamente. Ó, você percebeu uma coisa? Que depois colocou a foto da igreja ali, o sorriso dele ficou ali, de uma ponta a outra. É a alegria dele. Exatamente. A Jesus, família, igreja, né? E a nossa batalha, a nossa luta do Exatamente. dia a dia é essa, né? Exatamente. Chegar no céu. Exatamente. É através da nossa fé e é isso que nos mantém de pé, né? Olhar Exato. para as almas, né, pastor? É uma coisa que eu não posso também deixar de frisar, é que a companheira, né? A outra metade, com né? certeza. Não pode Exatamente. verdade. A gente está chegando agora mês de junho, mês dos namorados, já deixa uma palavra aí para ela. Eu costumo dizer que o meu ministério é 50%, né? Verdade. Porque os outros 50% é dela. Só que tem um problema. Uhum. Se eu perder ela, eu perdo também os meus 50%. Então eu fico zero. Então fica zero. Exatamente, Então, pastor. então praticamente está atribuído os 100% Sim. a É a ela. sua disjuntura, É, né? porque se é uma disjuntura, eu não Exatamente, teria como é. fazer a obra, não é? Verdade. Exatamente. Sem esse Então, apoio, sem né, ela, eu familiar. ficaria totalmente Vulnerável, verdade. vulnerável e sem estabilidade. Então, Com certeza. ela ao vivo já é a metade, 50%. Agora, se eu perder ela, eu acabo perdendo também Verdade. Isso a é minha verdade. parte. Exatamente. Porque eu sei que sem Desestrutura, ela, né? Com não teria certeza. como dar continuidade a essa obra. Na E caminhada. outra coisa, quando eu falei das congregações, Uhum. o nosso projeto ainda não terminou, porque eu ainda estou vivo, Ainda né? tá vivo e quanto a vida a Pois esperança, é, então né? eu estou querendo agora fazer como eu devia ter feito no início, porque Sim. ela me aconselhou, mas eu sou teimoso, Aí, ó, tá vendo? né? Inventei de abrir congregações e investir fora e abandonar um pouco a sede, né? Uhum. Por isso que a sede agora está crescendo mais rápido, É está se verdade, estruturando né? mais rápido, Verdade. Verdade. porque eu parei de investir fora. Então, Por um bom assim, tempo o senhor isso, viajou, né? Voltava e sempre, de alguma forma, né, querendo ou não, não desmerecendo ninguém, mas a obra sempre sente, Sempre né? sente. Os Verdade. irmãos sentem, né? Então eu quero abrir outras congregações, mas agora mandar a cria de casa, né? Porque certo. eu não tinha, os que dirigiram nossas congregações são pessoas que vieram de fora e não tiveram a formação na Nova Esperança. Certo. E hoje eu me orgulho de ver os irmãos como o Rafa e como os Reis, né? Sim, verdade. E como tanto outros que Soma, né, na obra. nasceram ali Sim. espiritualmente, que fazem exatamente como nós fazemos.
segue o protocolo, né? Segue, exatamente. Isso Eu é sei muito que bom. esses não serão traidores, né? Exatamente. Pra gente botar E a no Bíblia campo, diz é. que o reino dividido não subsiste. Então Verdade. precisa ter alinhamento em toda a área, né, pastor? Na área profissional, na área ministerial, precisa ter alinhamento, precisa pensar, né? Unificar os pensamentos, né? Exato. Segundo a palavra de Deus. Eu também não posso esquecer também que eu tenho 2 filhas, né? Que se criaram na igreja. Exato. Embora uma delas hoje esteja meio desanimada, mas trabalharam a vida inteira, né? A Sarinha Verdade. ficou com as crianças. Ela sendo criança já liderava as crianças. Sim. Né? Então, todo o ministério dela na igreja foi liderando as crianças. Ajudou, e tem a diaconisa Suélia que está lá com o James, Amém. Graças tá a que Deus. somando, né? são um dos pilares, né? É, Um das- tem trabalhado, né? Tem Exato. se dedicado a E essa a gente obra. está caminhando para o final, né? Que pena, gente. pena, Mal né? começou. Passa tão Parece que rápido. acabou de começar. Exato. Estamos caminhando para o final e é muito bom ouvir o pastor falando. É muito bom saber que Deus verdadeiramente faz. A sua história, com certeza, vai edificar muitas pessoas que vai acessar, vai ter acesso a esse acervo, né? Que é esse episódio em especial. E crer que Deus verdadeiramente pode mudar a trajetória de alguém, Deus pode mudar o caminho de alguém, se essa pessoa estiver disposta a obedecer. Porque muitas pessoas até querem, né? Mas não obedecem, não segue ali É verdade. a risca o que a palavra do Senhor diz, aí o resultado. Frustração, não vai ter como, porque Deus, ele com Deus não tem negociação. Não tem. Deus não é Deus de barganha, e quando ele lhe chama porque ele sabe que pode contar com você em prol do reino de Deus. Mas acabou de chegar aqui um presente, missionário. É sério? Ô, Acabou de Glória. chegar. Você consegue colocar Chegou aqui na a tempo? televisão Ô, Glória. da Cris Perfumaria? Isso. Ela encaminhou um presente em especial para o nosso convidado hoje. É um kit, você de casa tá podendo ver? Um kit aqui da Natura, né? Lindo. Enviado pela SG Cris Perfumaria e Cosméticos, e você pode encontrar indo lá na loja deles. Pastor, é seu, deixa eu lhe entregar logo. Maravilha, ô Glória. Recebe esse Obrigado, presente aí Jesus. da SG Obrigado, Cris. Isso. Obrigado, Perfumaria Cosmética. Exatamente. Você Ó, pode os botar endereços aqui. estão aqui embaixo, né? Para alguém Sim. que desejar conhecer mais, né, sobre a Exatamente. loja. Rua Menta 10, Gardene, pertinho da gente Pertinho ali, da né? E tem gente, também isso. em Brás de Pina, né? Exato. Na Vila da Penha, Rua Estão com- Avenida Brás de Pina, 1472. Estão convidados para ir na Nova Esperança apresentar esse produto lá. Isso aí. Aí a Nova Esperança, quem quer desejar, eu sei que o pastor vai falar no final da igreja, mas eu quero deixar aqui o endereço da igreja, Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, número 2403, 2403, Gardênia Azul, Rio de Janeiro. Gente, vai, Fácil acesso, os né? cultos abençoados, domingo, às sextas-feiras à noite, domingo à noite pela manhã, né? E quarta-feira, culto da família à noite, uma benção de 19 às 21 horas. Exatamente. Pastor, o senhor poderia deixar uma palavra para aquela pessoa que vai lhe ouvir, que está lhe ouvindo, obviamente. O senhor poderia, uma palavra motivacional, uma palavra de Obrigado. encorajamento para essa pessoa, o que o senhor diria? Eu queria concluir Uhum. dizendo para todos da face da terra que aceite Jesus como Salvador, que coloque o seu nome no livro da vida do Cordeiro para morar no céu, né, Sim. irmão? Porque nada trouxemos para esse mundo, como falou o apóstolo Paulo a Timóteo, Verdade. e dele nada podemos levar. Tendo com que se cobrir, estejamos com isso contentes. Está escrito em João capítulo 14 que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, e
quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, Sim. para que aonde eu estiver, estejais vós também. Está escrito também lá o textuário da Bíblia, né? Que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E João também escreveu em Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você que vive sofrendo, viciado, preso em grilhões de vício, de droga, de cigarro, de cachaça, de prostituição, ou de outra sorte de malignificência de toda a natureza, que possa aceitar Jesus como Salvador. Em Mogeiro eu tenho um exemplo ligeirinho para encerrar, que um senhorzinho lá com 30 anos de casado, 8 filhos, bêbado, espancou a mulher, foi para a lei da Maria da Penha e foi com medida protetiva para a rua. Então, tudo que ele construiu em 30 anos deixou para a mulher e para as crianças e foi para a rua. Sem nada, sem ter onde dormir, sem ter onde comer e sem ter nada no bolso. Certo. Né? E nós levamos ele para a igreja e ele já deixou a bebida, já deixou o cigarro, já aceitou Jesus, não está faltando os cultos e já está tentando resolver os problemas dele. Então, a solução é Cristo. É Cristo. É Cristo. Aceite Jesus como Salvador, porque você não arrepende. A maior de todas essa história aqui, a mais importante de todas foi ter encontrado Jesus. Exatamente. Verdade. Sem Jesus, sem chance. Ele mesmo falou, sem mim, nada podereis fazer. Verdade. Então, receba Jesus enquanto é tempo para morar no céu. Verdade. Não é para enricar, não, porque para enricar basta trabalhar, né? Não é verdade. Se qualifique como Ismael está fazendo, verdade, né? É verdade. Estudando, quanto tantos outros, estuda, se qualifica, ganha dinheiro. Vai dar certo. E se estrutura materialmente. Agora, para morar no céu, precisa se arrepender. Verdade. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E somente através de Jesus tem salvação. Exatamente. Que é o caminho, a verdade. E eu agradeço a todos vocês de coração. Para mim foi um privilégio muito grande. Muito obrigado. O privilégio foi nosso receber o senhor aqui com a gente. E eu estou muito feliz com tudo isso. Aprendi bastante hoje. E você, missionária? Sem palavras, né? É um sonho realizado. Um sonho realizado, exato. Um sonho realizado. Queremos agradecer. Vou fazer as minhas considerações finais, porque aí eu deixo para você terminar essa parte. Queremos agradecer pastor Severino. Uma honra, um sonho realizado tê-lo aqui conosco e trazer essa história linda, né, de superação, verdade. E com certeza de sucesso, né? Exatamente. Principalmente espiritual. A gente nem fala de material porque, como o pastor falou, né, basta a gente trabalhar, correr atrás, mas claro que Deus, ele toma a frente de tudo, abençoa, mas enfim, queremos agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua família. Nós desejamos você todas as bênçãos do céu e como o nosso pastor falou, Jesus, ele é a verdade e a vida, ele é o caminho, não existe outro. Não existe, verdade. Nós não podemos ir para lugar nenhum sem Jesus, né? Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Queremos agradecer, um abraço, Deus abençoe e curta bastante aí esse episódio que nós estávamos com muita saudade de gravar. Teremos mais episódios logo, logo, com certeza, mas sabendo que esse episódio foi especial, porque é com o nosso pastor Severino Manuel de Andrade. Exatamente. Um beijo no seu coração, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. E assim, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso programa Sampaio Podcast. Como a missionária já falou, você compartilha aí e deixa o teu like, por quê? A gente pede isso, é tão importante. Quando você faz isso, a plataforma entende que aquele assunto é relevante, né? Exato. Aquele episódio é relevante e não deixa de ser. Como foi falado, tivemos uma história linda aqui. E, pastor, o senhor poderia orar pela gente para Com certeza. encerrarmos com chave de glória?
Senhor, em nome de Jesus, te Obrigado, agradecemos, Deus, por esse momento tão especial de estarmos Agradecemos, juntos, Senhor. falando do teu amor e da tua grandeza. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estúdio que o Senhor preparou. Sim, Deus, obrigado. Pai amado, uma São coisa teus de primeiro filhos. mundo, Sim, Jesus. que com nossos recursos Gratidão, seria uma Senhor. coisa impossível, Verdade. mas o Senhor usou pessoas especiais Obrigada, meu Deus. e preparou Louvado para que seja o tudo teu isso nome, acontecesse. Portanto, meu Deus, muito obrigado. Continua com a tua mão estendida sobre Sampaio Podcast, Amém. Sim, Jesus. juntamente com a missionária Rosemary, Obrigada, Senhor. Jesus. Abençoa todos os que nos assistem É verdade. e aqueles que ainda hão de assistir. Que isso possa causar no coração das pessoas um efeito de Jesus. benéfico e positivo no sentido Nome de de vida Jesus. eterna e de aceitar Jesus como Salvador. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Graças a todos. Deus.